A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que estão agora nos acompanhando aí pela internet. Gostaria de dizer para você que está aí ouvindo que Deus tem uma palavra especial para você, com certeza. Então vamos rapidamente à palavra de Deus. Vamos então abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versos 7 e diante. Diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai o exemplo de Jó. Tomai o exemplo da aflição e da paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes qual foi o final que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e muito piedoso. Vamos ler de novo o finalzinho, esse versículo 11 que diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. No finalzinho desse texto encontramos duas perguntas para nós nesse dia. A primeira pergunta é: ouvistes qual foi a paciência de Jó? Será, meu irmão, minha irmã, você que está me acompanhando, será que você se lembra qual foi a paciência de Jó? E você se lembra qual foi o final que Deus lhe deu? Meus irmãos, Jó passou por uma tribulação muito grande em sua vida. A palavra de Deus nos mostra o sofrimento que Jó passou. Primeiro, Jó perde toda a sua família. Perde seus filhos. O diabo tira dele toda a herança do Senhor, que eram os seus filhos. Depois, o inimigo toma dele toda a sua riqueza. Ele era um homem muito rico. E depois o inimigo tira dele a sua saúde. E ele chega num ponto, numa situação tão terrível, que a sua própria esposa chega nele e diz para ele amaldiçoar a Deus. Diz para ele abandonar a sua fé em Deus. Interessante que Jó ali, de maneira alguma, ele fala mal de Deus. Ele diz para ela: tu falas como uma louca mulher. Aceitaste os bens de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Ali, Jó não abandona a sua fé. Nós podemos ver isso nele. E o sofrimento dele foi muito grande. Quando a Bíblia diz aqui para nós: vocês vistes a paciência que Jó teve, ele teve muita paciência em meio à sua situação. Lá no livro de Jó, capítulo 19, você que está acompanhando aí comigo, abra sua palavra aí. Livro de Jó, capítulo 19. Se você abrir no meio da Bíblia, você vai encontrar o livro de Salmos. Um pouquinho para trás do livro de Salmos é o livro de Jó, capítulo 19. Vamos ler o versículo do 1 ao 3. Diz assim: Respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Até quando entristecereis? Já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes? Aqui nós encontramos Jó passando uma situação muito difícil, um momento de acusação, um momento em que pessoas estavam em cima dele, acusando, dizendo que todo aquele sofrimento era culpa dele, que era por causa do seu pecado. Talvez você que está me ouvindo hoje aí pela internet, você esteja passando por isso, meu irmão, minha irmã. Pessoas vêm até você e tem dito: olha, tudo que você está passando é porque você fez algo errado, porque você pecou, porque isso aí é maldição hereditária, isso é algo
do passado, isso é algo que a sua família plantou, isso é algo que você fez, você está colhendo. Então pessoas vêm lançar palavras para entristecer teu coração, como foi com Jó. No versículo 13 diz assim: e pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conheceram deveras me estranharam. Todos abandonaram a Jó. Os seus irmãos foram embora, puseram-se de longe, à distância dele. Todos abandonaram. Talvez você esteja assim no dia de hoje, se sentindo um pouco solitário, se sentindo abandonado. Mas no versículo 14 diz: os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Quando a coisa fica feia, os parentes somem. Quando a situação aperta, não vem ninguém para te ajudar. Assim aconteceu com Jó. Todos abandonaram, todos foram embora. Ele foi desprezado por aqueles que ele mais ajudava. Se você olhar o versículo 15 e 16, diz: olha, os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Versículo 16: chamei o meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. Imagina bem que situação, um homem que tinha tantos funcionários, tantos empregados, agora todos passam diante dele e faz de conta que nem o vê. Ele estava desprezado, humilhado diante de todas as pessoas. No versículo 17, fala de algo muito triste, porque a palavra de Deus diz que nós somos um com a nossa esposa. O casamento forma dois em um, e a sua própria mulher, a sua companheira, a sua disjuntora, olha só o que ela diz a ele. Versículo 17, ele diz: o meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. A mulher dele estava dizendo: olha, não aguento ficar perto de você. O seu bafo, as suas palavras, o seu hálito, não suporto mais. Ele foi repudiado pela sua própria esposa. Olha que situação. No versículo 18 diz: até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. As pessoas começaram a falar mal, começaram a criticar, falar contra ele. Olha, meu irmão, minha irmã, eu sei como é duro. A palavra de Deus diz que Jesus foi injuriado, mas ele não se injuriou. A palavra do Senhor diz que Jesus levou quieto para o madeiro o sofrimento, mas ele não trocou, ele não debateu, ele não trocou o mal pelo mal, muito pelo contrário. Lá na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A palavra do Senhor diz no versículo 19 que todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. A coisa mais difícil que tem é quando uma pessoa que você ama se vira contra você. Você se sente alguém traído, você se sente, você experimenta a ingratidão. E é isso que Jó estava dizendo aqui. No versículo 20, os meus ossos se apegaram à minha pele, e a minha carne, escapei só com a pele dos meus dentes. Jó fala do seu sofrimento, Jó fala da dor, da sua doença que cada vez piorava. Só que tem uma coisa que Jó fala no versículo 25. Ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Nessa noite eu quero dizer para você: saiba que o seu Redentor vive. Saiba que Jesus está em pé. A palavra de Deus diz que no final de tudo aquilo, no final de tudo, lá a palavra do Senhor diz que Deus deu em dobro tudo que o diabo tomou de Jó. A palavra do Senhor diz que Jó foi orar por aqueles que o maltratavam. Jó foi orar pelos seus acusadores. Que você possa ter esperança nesse Deus. O que Jó passou serviu para ele conhecer melhor a Deus. Serviu para ele ver quem era o Deus de Israel. Quem era o Deus que ele servia. E hoje que Deus esteja falando no teu coração. Que você aprenda com o seu sofrimento. Saiba que Deus continua sendo teu Deus. Saiba que o teu Redentor vive. Guarda essa palavra no teu coração. E que Deus o abençoe no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.